O Câmara Rio desta noite presta homenagem a uma das mais importantes artistas da história brasileira, a pioneira no teatro e na televisão, Léa Garcia. Carioca, a atriz morreu aos 90 anos na terça-feira. Neste programa, vamos apresentar a entrevista que eu fiz com o professor e escritor Júlio Cláudio da Silva, biógrafo da artista. E por este motivo, a entrevista com o compositor e cantor Michael Sullivan será exibida na próxima quinta-feira. Uma boa noite. Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Entrevista. Hoje vamos conversar com o escritor e professor Júlio Cláudio da Silva, autor da biografia de uma das grandes damas da dramaturgia brasileira, a atriz Léa Garcia. O livro Entre Mira, Serafina, Rosa e Tianeguita, a trajetória e o protagonismo de Léa Garcia, foi lançado no mês de junho de 2023, aqui no Rio de Janeiro. A obra aborda aspectos do período pós-abolição no Brasil a partir da trajetória da atriz de 90 anos. E destes, 70 são dedicados à arte. Professor Júlio Cláudio, desde já eu agradeço a sua presença aqui no programa, mas antes a gente vai assistir a uma breve reportagem. Conhecida pelo olhar expressivo, Léa Garcia Lucas de Aguiar nasceu no Rio de Janeiro em 11 de março de 1933. Nesses 70 anos de carreira, fez dezenas de peças de teatro, filmes e novelas. Começou a atuar no Teatro Experimental do Negro nos anos 50 e se tornou conhecida internacionalmente com o filme Orfeu do Carnaval, de 1959, que rendeu a ela o segundo lugar no prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Outro grande momento foi na novela Escrava Isaura, um dos maiores sucessos da TV brasileira, exibida em mais de 80 países, em que Léa interpretou a escravizada Rosa. Que cara é essa? É a cara que Deus me deu. Como se você faz em mim com a flor do mar. Léa também levou a luta antirracista e a valorização da mulher negra para a dramaturgia. Como ativista, recebeu várias homenagens, entre elas a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara de Vereadores do Rio, em 1994. Em 2022, fez a peça A Vida Não é Justa, dividindo cena com o ator Emiliano Queiroz. Essa reportagem mostra só um pouco, da carreira e da luta da atriz Léa Garcia como ativista negra. Agora sim, a gente vai para a entrevista. Júlio Cláudio, eu não posso começar diferente. Por favor, explica para a gente o nome da obra. Bom, primeiro eu gostaria de saudar a todos e a todas, que estão nos acompanhando nesse programa. O objetivo do nome da obra foi fazer referência a esses personagens marcantes que Dona Léa Garcia fez, e aí eu penso Entre Mira, porque foi o primeiro trabalho profissional, no Orfeu da Conceição. Serafina, que é a atuação dela em Orfeu Negro. Rosa, como a matéria já aponta, foi um personagem muito marcante que ela fez na teledramaturgia, um dos personagens mais conhecidos de uma das mais importantes novelas da TV brasileira. E Tianeguita é uma citação a um dos últimos trabalhos no cinema que ela faz, de uma maneira absolutamente impecável, na produção do Joelzito Araújo, o pai da Rita. Então, o objetivo foi fazer referências a essas grandes papéis que Dona Léa Garcia fez e apontar o protagonismo no sentido do historiador, o protagonismo histórico. Que eu penso que Dona Léa Garcia, uma das contribuições que ela tem é de ter sido uma atriz pioneira ao lado de homens e mulheres, de atores e atrizes, na luta pela criação de espaço para atuação profissional nas artes cênicas e também na abertura de temáticas que envolvam a população negra no Brasil e no mundo, porque essa luta, esse processo de luta do qual a Léa Garcia faz parte, ele não é só nacional, ele é internacional.
Então, é pensar um pouco essa contribuição histórica que Dona Léa Garcia, para além de ser uma das mais importantes atrizes do Brasil e do mundo, segundo Cannes, mas, além disso, pensar essa contribuição histórica, né? E pensando nesse cenário, pensando em Brasil, o Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, realmente fez toda a diferença, foi quem iniciou essa trajetória, não é? Agora, como você organizou os registros, as entrevistas? É um volume grande de material, é muito trabalho, é muita mensagem de Léa, né? Para você colocar em páginas. Pois eu venho trabalhando, pesquisando, né, o Teatro Experimental do Negro já desde do meu doutorado, né? E eu entendo que Abdias do Nascimento é uma importante liderança do movimento negro, do Brasil e das Américas. É um diretor que fez um trabalho importantíssimo no Teatro Experimental do Negro, mas eu optei por pesquisar a trajetória de duas mulheres que são egressas do Teatro Experimental do Negro, né? Para minha tese de doutorado foi sobre Dona Ruth de Souza, e agora eu fiz um estágio de pós-doutorado, 2 projetos de pesquisa, na verdade, e que a redação e a sistematização do livro ocorreu no âmbito de um projeto de pós-doutorado sobre Dona Léa Garcia. Então, o processo foi de trabalhar, analisar entrevistas que eu fiz com Dona Léa Garcia, com Cacá Diegues, com Milton Gonçalves, com Jorge Coutinho, com Haroldo Costa, além de analisar entrevistas que Dona Léa Garcia concedeu para ser publicada, né, num livro de Sandra Almada chamado Damas Negras, e do acervo, parte do acervo do IPAfro, que foi gentilmente concedido pela instituição, e também acervo da Fundação Biblioteca Nacional. Então, é um corpus, né, a gente tem um conjunto de documentos bastante expressivo, significativo, denso, sobre uma trajetória muito grande. Então eu fiz um recorte temporal, né, trabalhando com a infância, a juventude, o período de atuação no Teatro Experimental do Negro, Orfeu da Conceição e Orfeu Negro. E também tem um capítulo onde eu trago algumas reflexões sobre experiências com racialização, experiência com racismo vividas por Dona Léa Garcia. Então, eu fiz esse recorte cronológico, não só por ser um compromisso meu de historiador, de analisar a partir de um recorte cronológico específico, mas também como uma possibilidade de conseguir executar a tarefa hercúlea de acompanhar uma parte da trajetória de Dona Léa Garcia, né? Tá bom. Qual analogia você faz das duas atrizes, Ruth de Souza e Léa Garcia? Pois elas, engraçado, é uma certa ironia, né? Mas as duas fazem um trabalho absolutamente complementar não só no Teatro Experimental do Negro, mas também na história do Brasil. Eu penso que a Dona Ruth, ela foi a primeira, né, a atriz a se profissionalizar e aí ela segue uma carreira profissional fora do Teatro Experimental do Negro, mas ela teve uma trajetória bastante importante quando ela, né, tem a primeira atuação no dia 8 de maio de 1945, uma data simbólica, foi o dia da derrota, né, não do fim da Segunda Guerra Mundial, mas o dia da derrota do nazismo, né, que era um projeto político inspirado no racismo, né, ancorado no racismo, melhor dizendo. E no dia da derrota do nazismo, dia 8 de maio, que se celebra a derrota do nazismo, que tem a estreia do Teatro Experimental do Negro, né? A conversa tá boa, Júlio, mas a gente vai para o intervalo. Câmara Rio em Entrevista, volta já, fique com a gente. O Câmara Rio em Entrevista está de volta. Hoje o nosso bate-papo é com o escritor Júlio Cláudio da Silva, autor da biografia da atriz Léa Garcia. Júlio, antes da gente retomar o bate-papo, a gente vai assistir a um vídeo que a atriz Maria Ceissa enviou para a gente.
Falar de Léia Garcia é falar de uma pessoa muito próxima, sem desmerecer o glamour de Léia, da grande atriz, de talento reconhecido por todos. Eu falo muito da minha colega, da minha amiga querida do coração, das nossas mazelas compartilhadas, das nossas alegrias compartilhadas, né, das nossas risadas, do senso de humor que Léia tem, da inteligência, da escritora, que eu ainda quero ver. Eu prefiro falar dessa Léia, desse sentimento, falar da luta, da mesma luta, de Léia, minha e de tantas outras. Luta por um lugar melhor ao sol, de visibilidade, para além do seu talento, para além da sua importância para o movimento negro, para o teatro, para o cinema. A Léia é minha amiga. Essa convivência, esse amor que a gente tem uma pela outra é que me alimenta, que me faz seguir em frente, também não desistir, entender que estou passando coisas que outras passaram e que vale a pena seguir porque a gente tem uma missão, a gente tem uma missão a cumprir, né? Que bela homenagem que Maria Ceyça fez à amiga ainda em vida, Léia Garcia. A gente agradece, Maria Ceyça. E, Júlio, é impressionante, né? Como os artistas negros ainda não conseguem sentar e conversar apenas sobre o trabalho, sobre a atuação. Tem sempre também aquela carga do racismo presente, né? Pois é, eu acho que eu concordo imensamente com Maria Ceyça quando ela fala que ela é uma figura inspiradora, né? Uma pessoa inspiradora. E eu digo para mim, como historiador, que é uma personagem histórica inspiradora para todos nós, né? Que estamos de alguma maneira envolvidos e pensando sobre desigualdades de raça, gênero, classe na sociedade brasileira. E é nesse sentido que eu acho que a Léia Garcia e a Ruth de Souza tem um papel complementar. A Léia Garcia já atuando no Teatro Experimental do Negro, né, com as suas peças, e tem no primeiro espetáculo que Dona Léia Garcia atua, tem um jornal que fala da reação do público, né, sobre o fato daquelas mulheres, sobretudo, estarem atuando no teatro. E tem uma frase que me chama muita atenção, que diz que uma mulher teria dito: é por isso que não achamos boas cozinheiras que prestem, porque aquelas mulheres estavam no teatro e não na cozinha, né? E isso, para mim, acaba sendo revolucionário achar esse fragmento de documento para entender a trajetória das atrizes negras e a trajetória de todos os negros e negras no Brasil, né? É sobre esse direito à escolha e a trajetória de Léia Garcia, ela é muito interessante para nós percebermos a luta pelo direito à escolha, a escolher uma profissão, né, e se apaixonar e mergulhar. Ao mesmo tempo, nos ajuda a pensar a falácia da ideia de democracia racial no Brasil, né? Quer dizer, a máscara de atriz, que é assim que Abdias Nascimento definia a capacidade de expressão, né, facial de Léia Garcia, ela é simplesmente ímpar, né? E não é comum nas artes cênicas brasileiras. Eu repito, né? A máscara de atriz de Léia Garcia, ela é única e não é comum. A gente encontra atrizes e atores com esta capacidade da Léia Garcia em Hollywood em maior quantidade do que no Brasil. Mas eu penso que a envergadura do talento de Léia Garcia, ela não se traduz na trajetória profissional dela, né? E então, nesse sentido, é impossível não comparar as oportunidades de papéis, de visibilidade e até mesmo de acúmulo material de atrizes que não são negras, que vivenciaram e que não têm simplesmente essa máscara de atriz.
E se nós observarmos a atuação de Léa Garcia em Serafina, né, em Orfeu Negro, em Rosa, em Tia Neguita, por exemplo, no filme, são pessoas completamente diferentes, né? Então, que é isso que é a grande qualidade do ator, é incorporar existências completamente diferentes. Não tem, sabe, um personagem de outra experiência que foi trazido, que tem como resquício, que tenha como cacuete, ou até mesmo característica dela, não. São pessoas completamente diferentes. Então, é importante pensar a trajetória de Léa Garcia como inspiração, e é inspiração, eu acho que para todos nós, de que devemos superar e enfrentar, né, essa falácia, essa ideologia, essa falsa narrativa da democracia racial no Brasil e buscar simplesmente vivenciar as nossas escolhas, né, exercer o nosso direito à escolha, por um lugar na sociedade, um lugar que não é o lugar da subalternidade, mas um lugar que nós desejamos, que nós sonhamos. Júlio, eu estou curiosa para saber dos seus encontros com Léa Garcia, esses momentos de troca. Bom, originalmente, assim que eu publiquei a minha tese de doutorado, eu busquei Dona Léa Garcia, procurei Dona Léa Garcia para fazer entrevistas com ela, né? E eu estava muito acanhado com a ideia de fazer um trabalho de fôlego sobre Dona Léa Garcia e pensava em fazer entrevistas para analisar em artigos científicos sobre a trajetória de Léa Garcia, né? Utilizando uma metodologia que nós chamamos de história oral. E aí, na primeira entrevista, ela me apresenta Milton Gonçalves e fala para ele, olha, venha conhecer o Júlio. Ele fez a biografia da Rotinha e agora fará a minha. E eu, morrendo de medo do desafio de, já professor universitário, escrever um livro. Mas ela tinha entendido que eu tinha essa pretensão louca, que é uma loucura, de fazer um outro livro, né? Eu me fiz entender mal no momento do contato, mas eu mergulhei, fizemos vários encontros, várias entrevistas. E Júlio Cláudio, me fale dos próximos projetos, quem você está entrevistando hoje, pesquisando? No momento, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a Zezé Mota, né? Sobre Dona Zezé Mota, mas eu estou naquela fase de analisar jornais, de reunir materiais, mas eu também, não sei se eu tenho fôlego para isso, mas eu tenho vontade de ter energia suficiente para trabalhar com a Chica Xavier também. Eu acho muito admirável esse trabalho da Sandra Almada e muito inspirador, chamado Damas Negras, que tem entrevistas com essas 4 grandes damas das artes cênicas brasileiras, né? A Ruth de Souza, a Léa Garcia, a Chica Xavier e Zezé Mota. Então, de certa maneira, esse trabalho tem também sido um diálogo e uma fonte de pesquisa e muito importante para os meus trabalhos, né? Até porque a gente não tem historiadores e pesquisadores trabalhando trajetórias, pesquisa de cunho biográfico sobre essas mulheres. Parabéns pelo seu trabalho, Júlio Cláudio da Silva. Muito obrigada pela entrevista e volte aqui com novas histórias para a gente futuramente, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês. O Câmara Rio, a entrevista dessa semana fica por aqui. Você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site, o câmara.rio, e também nas nossas redes sociais, pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.